Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. No episódio de hoje, nós decidimos adotar um formato que já vem sendo pedido por vários dos nossos ouvintes do Infracast, clientes, alunos, tratar um pouquinho sobre histórias e bastidores de determinado setor ou determinado projeto da infraestrutura. Eu sou apaixonado por história, até um dia vou virar professor de história e me interesso muito pela história e evolução dos setores de infraestrutura. Quando a gente analisa os setores a partir de uma perspectiva histórica, a gente consegue entender muitas das mudanças que foram ocorrendo e dar uma interpretação mais adequada para o quadro existente atualmente e também compreender melhor porque determinados atores estão em determinadas situações, situações que evoluíram ou que deixaram de evoluir. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a evolução e a história do setor de saneamento. Lembrando que um dos nossos episódios mais ouvidos, na verdade foi uma série de episódios, foram entrevistas que a Isadora e eu fizemos sobre o novo marco legal de saneamento de 2020 e a gente agora vai recuperar um pouquinho desse tema, mas começando lá atrás, começando na década de 70, passando pelas décadas seguintes até chegar onde chegamos agora no setor de saneamento da forma que ele está constituído hoje. Espero que vocês gostem. Para quem está gostando da história até aqui, o Fernando nos contou um pouquinho sobre o Planasa e o que aconteceu com o saneamento desde a década de 70. E para você que não está nos vendo, a gente está com o nosso bebezinho de 40 dias aqui no nosso colo e acabei de reparar que eu, Fernando e Joãozinho estamos no mesmo Pantone. Então, se você está só nos acompanhando por áudio, vale a pena você ligar a sua câmera e ver aqui esses lookinhos que a gente preparou só para vocês. Mas sem brincadeira agora, o Fernando ia chegar no momento em que o investimento estrangeiro começou a vir para o Brasil. E ele trouxe para a gente o conceito das pedaladas fiscais. Conta para a gente, amor. Então, a pedalada fiscal, que depois voltou a ter notoriedade no impeachment da presidente Dilma, né, em 2015, é justamente essa prática do governo de gastar muito através de uma empresa estatal. Era um gasto que a empresa talvez não devesse ter, ou se ela tivesse, seria um gasto deficitário, e que o governo deveria reembolsá-la. Mas o que o governo faz? Ele não reembolsa. E aí ele cria um esqueleto. Então a empresa fica, na prática, quebrada, porque ela gasta mais do que ela tem, e aquela dívida fica na empresa. Só que ela tinha que ser consolidada no orçamento público. E em função do Planasa, todos, como você falou, 27 estados da federação tinham empresas estatais de saneamento. Exato. Né? Então... E aí quando você fazia populismo tarifário, não revisava as tarifas com base na inflação, com base no aumento de custos, as empresas muitas vezes começaram a operar de maneira deficitária. As empresas estatais, né? Exato. Você até falou, você não tinha uma política da regulação, então a tarifa realmente ficava esquecida. Era definida politicamente. E além de você ter uma má gestão, você ter falta de recurso, porque como o recurso vinha do governo federal, quando seca o recurso federal, você não tem mais dinheiro para investir, então a empresa para de investir, começa a ter muita perda, aí as perdas geram menos receita, é um ciclo vicioso que vai fazendo com que as empresas vão acabando, né? E aí isso reflete na qualidade do serviço. Então os municípios, prefeituras começam a ficar muito insatisfeitos. E nesse período, qual que era a política do governo federal? A gente já está falando de 93 com Collor, 94 Itamar, Fernando Henrique. Né? É uma política de sanear fiscalmente o Estado e a forma de sanear fiscalmente o Estado é vendendo essas empresas estatais que têm um problema fiscal. Eu tenho que vender o esqueleto. Né? Fica uma dica aqui para vocês, gente. A gente tem um episódio bacana com a Helena Landau falando sobre as privatizações dessa época. Vale a pena conferir. Exato. Então, você começa uma pressão para privatizar tudo que é empresa. Só que no saneamento,
isso os estados têm uma grande dificuldade. E tem sempre uma história que é contada na Sabesp, que o Mário Covas chamou, então, secretário, que era o Hugo Marques da Rosa, e o Ariovaldo Carmiani, que era o presidente da Sabesp, ele disse o seguinte: vocês têm 6 meses para arrumar essa empresa, senão eu vou privatizá-la. E, de fato, essa é a virada da Sabesp. E isso foi em que ano? Então, é Mário Covas, aí a gente está falando de 98, né? É isso, né? Mas a gente tem que conferir, mas enfim. Então é nessa virada que você vê a pressão internacional de Banco Mundial, FMI, para que o país privatize. Então isso acontece em telecomunicações, acontece em energia, esse é o período das privatizações. E o saneamento começa a sofrer esse tipo de pressão. E tem um detalhe que você chamou a atenção na nossa primeira rodada, que foi também uma postura federativa de menor centralização, né? Porque durante o governo militar, você ainda tinha, né, esse programa como sendo o definidor aí da política, né? Inclusive, o governo Fernando Henrique, ele proíbe as empresas estaduais de pegarem dívida. Então ele cria uma política de estrangular de fato as estaduais. Lógico, se a empresa já está quebrada, o cara vai pegar mais dívida, faz sentido. Claro. Né? Mas ao mesmo tempo você derruba o investimento. Né? Tanto é que quando você olha o gráfico de investimento no período do Fernando Henrique do saneamento, até o nosso querido Rosito, que foi esse angolão, uma das pessoas que mais entende de saneamento, o Carlos Rosito, ele sempre mostrou esse gráfico decrescente no período do Fernando Henrique por causa disso. Então você cria uma pressão, e aí vem a pressão internacional de investir em privatizações, telecomunicações, você vê em todos os estrangeiros, energia todos os estrangeiros, e as prefeituras ao mesmo tempo veem nisso uma oportunidade de sair dos sistemas. Ou aquelas prefeituras que não estavam nos sistemas estaduais começam a falar em concessão. Então você tem a lei de concessões de 95, 89, 87. Você ainda não tem lei especial de saneamento, não tem uma lei para o saneamento, mas você tem essa pressão. E aí começam a surgir concessões individuais no Brasil. E aí eu cito aqui Campo Grande, eu cito aqui região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu cito aqui Manaus, né? Eu cito aqui Limeira, no estado de São Paulo. Eu cito Jundiaí. Eu cito, enfim, alguns outros municípios que começam a dizer: peraí, então o caminho é a privatização ou é a concessão. E aí surgem algumas concessões individuais, feitas pelos municípios. E aí, só para a gente falar bem pouquinho sobre essas concessões, depois eu sei que você vai abordar mais esse tema. E depois também queria voltar numa temática do governo Fernando Henrique. Mas essas concessões, elas eram mais para esgoto? Me conta um pouquinho, porque você tinha ainda os serviços autônomos, né? Você tinha, mas de maneira geral eram concessões plenas de água e esgoto. Talvez Jundiaí seja uma exceção, que foi uma concessão só do tratamento de esgoto, mas Manaus foi uma concessão plena, Campo Grande foi concessão plena, região dos Lagos foi concessão plena, Limeira também. E quem ganhou? Aí falando dos estrangeiros. Quem ganhou essas concessões foram justamente aquelas grandes empresas estrangeiras. Lyonés Deso, Suez, Águas de Portugal, Águas de Barcelona. São empresas estrangeiras que vencem essas concessões, em muitos casos associadas a players locais. Players mais voltados assim para construção, possivelmente. Construtoras locais que já atuavam no setor de infraestrutura e que a gente vai ouvir falar delas um pouquinho mais para frente. Mas esses eram players locais. Quem tocava a concessão era a Suez. Só que o problema, ou era a Águas de Portugal, o problema é que você estava num ambiente de extrema dificuldade regulatória, porque você tinha que lidar com o prefeito. Era isso que eu ia perguntar, porque na primeira rodada da nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre regulação. E a gente lembra, ouvindo a história, que o Fernando Henrique, você contou um pouco sobre o período dele, né, de menor investimento, de também uma organização ali fiscal e, enfim, de proibições de captação, né, desse financiamento, mas ele também trouxe esse conceito de regulação um pouco mais presente, não foi? E trouxe também a ideia das agências.
Isso foi trazido, mas foram trazidos através de marcos setoriais. Então eu tenho a ANEEL sendo criada, uma legislação específica para o setor de energia. Eu tenho a Anatel sendo criada, cuja lei foi feita pelo nosso querido professor Carlos Ari Sundfeld, né, já entrevistado aqui no Infracast. E que, aliás, eu ia até contar essa curiosidade. Quando eu falei na nossa primeira rodada aqui, o sonho do Fernando era ser professor de história. Quem é sua professora preferida da vida inteira? Roberta Sundfeld, mulher do professor Carlos Ari Sundfeld, que também foi meu professor na faculdade. E a Roberta, professora de história, maravilhosa, e a gente queria mandar um beijo, professor Carlos Ari, professora Roberta, e falar para vocês assistirem o episódio do professor Carlos Ari. A gente tem que fazer um Infracast com a Roberta. É verdade, é verdade. Sobre a infraestrutura de Roma. Do Egito, né? Do Que você Egito. trouxe para ela um papiro verdadeiro do Egito, né? Mas o que aconteceu nesse período? Então, você tem essas empresas estrangeiras operando concessões municipais sem qualquer agência reguladora, porque não existia um marco legal de agências reguladoras municipais, como você foi criado depois, ou estaduais. Então, era uma relação direta entre o prefeito e a concessionária. E aí as histórias são das mais complexas, tanto do lado do poder público, que não dava reajuste, que pediam alterações completamente descabidas, como o pessoal diz que muitos dos executivos estrangeiros se esbaldaram com o Brasil, e aí os custos, eles das concessionárias também não eram nem um pouco controlados. Os caras gastavam fortunas com almoços e viagens. Samba, carnaval. O overhead, ou seja, o peso, o custo, a empresa acabava que não tinha uma cultura de gestão na vírgula, né, de gestão de custos, que talvez, porque a cultura empresarial na Europa, você já estava operando grandes sistemas, era outra coisa. Você chegar aqui e operar uma concessão no interior do Brasil é muito mais difícil. Claro. Né? Então exige muito mais disciplina. Né? Então, tem um custo logístico também, logístico né? também, de você trazer né? tudo para cá. Exato. E, claro, um custo de aprender a política aqui, né? Exatamente. Eu acho que realmente isso pode ter sido um fator que, no fim, desdobrou para levar de volta os estrangeiros, não foi? Foi o que aconteceu. Então você tem aí um êxodo desses estrangeiros que vão gradativamente vendendo suas participações para quem? Para esses parceiros locais. Calma aí que a gente vai contar esse episódio já já. Pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, olha só como é a vida da mãe. Carrega 9 meses o bebê no colo e ele começa a ouvir o pai falar e a voz do pai acalma tanto o bebê que ele dormiu. Que bom, porque assim a gente consegue pular para o nosso próximo, eu ia falar episódio, mas para a nossa próxima rodada de História do Saneamento.